Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Bonel. Vamos aqui para mais um bate-papo sobre reciclagem, né? Grande tema ali da sustentabilidade que está muito, mas muito em alta hoje em dia. Alan Bonel você consegue encontrar no LinkedIn também. Me adiciona lá, comece a seguir, tem muito material bacana no LinkedIn. Textos, vídeos, materiais sobre normas, algumas coisas mais técnicas. Eu tenho uma certa frequência de postagem lá, tenho certeza que você vai gostar. Hoje vai ser apenas um bate-papo também, algumas impressões, algumas reflexões, algumas dicas e um pouquinho da minha experiência com esse assunto de sustentabilidade, mas também com a reciclagem. Tá? Ah, Você que está aqui no canal, curta, compartilha, comenta, deixa aquele joinha, é importante. Eu sempre vi os vídeos e vi o pessoal pedindo e falar assim, poxa, será que ajuda mesmo? De fato ajuda, sim, ajuda muito. Então, por favor, o engajamento é essencial e aí eu continuo também a postar mais coisas e nos comentários me ajuda a saber sobre o que postar, sobre o que tem mais interesse dessa audiência, das pessoas que vêm aqui, chegou até aqui e está vendo esse vídeo. Então vamos lá. Reciclagem, esse aí é um tema bastante em alta, né? Tem gente que acha que funciona, tem gente que acha que não funciona, tem gente que acha que reciclagem ou materiais reciclados não prestam, são ruins. Tem gente que acha que nem recicla no Brasil, que a reciclagem ainda é muito inexpressiva, vamos dizer assim, e não é bem verdade. Vou falar um pouquinho aqui sobre reciclagem, a cadeia mais tradicional, sobre reciclagem mecânica, química, biomassa, fibras naturais, compósitos, algumas coisas, alguns termos, algumas nomenclaturas que estão bastante relacionadas. E vamos lá, reciclagem mecânica, será que resolve mesmo? Ou será que é só uma maquiagem, um greenwashing ali disfarçado para as empresas conseguirem vender mais ou alguma coisa do tipo? Antes de começar, tem um vídeo meu falando sobre bioplásticos, que são plásticos vindos de fonte renováveis, tá? Procura aí no meu canal, que hoje não falaremos sobre isso, vamos focar mais na parte da reciclagem. Inclusive, eu acabei de gravar esse vídeo, eu estou até com a mesma camiseta. Aí me senti empolgado, falei, vou gravar mais um. Vamos lá, a cadeia tradicional do plástico, que causa bastante controvérsia e é alvo ali de muita crítica hoje em dia com relação aos plásticos. Os plásticos eles se tornaram um grande vilão da sociedade moderna. É o canudinho que a tartaruga do mar vai comer, a rede que o tubarãozinho vai ficar presa no mar, e toda aquela história que existe hoje muito em alta com os plásticos. E de fato há uma certa razão muito parcial nisso. Qual que é a cadeia tradicional do plástico? Eles vieram ali como um conceito de diminuir peso e custo e de pegada de carbono também, porque os plásticos eles consomem muito menos energia para ser conformados. Eles são mais baratos de serem feitos, gastam menos energia elétrica, gastam menos calor. Então, se você aquecer um plástico ali a 200, 300 graus, já é possível, 300 graus, você produz uma boa parte de todos os plásticos, todos os produtos que você tem ao redor ali no seu dia a dia. Tá? Alguns plásticos precisam de uma temperatura um pouquinho maior, porque são plásticos mais especiais, mas com volume muito baixo. Então, alguns plásticos processaria até com 400, 450 graus, mas são exceções. A grande parte, o grande volume, né, quando a gente fala de polietileno, polipropileno, até as poliamidas, que são polímeros de engenharia, a PET, PVC, se a gente falar ali em 200, 220 graus, a gente já tem de boa parte, no caso das poliamidas 300, 320 ali para PA6, 66, então são temperaturas muito abaixo do que vidros, alumínio, né, na casa de 600, 800, 1000 graus, em alguns aços, que aí a gente já começa a trabalhar com, em alguns casos,
1500, 2000, 2200 graus, e algumas cerâmicas que aí já vão na casa também de 1500, 2000, 2500, 3000 graus. Então tem uma demanda energética muito inferior a esses materiais. Qual que é o caso? A cadeia tradicional dos plásticos, ela começa ali do petróleo, boa parte, embora seja uma quantidade muito pequena, entre 3 e 5% do petróleo, né, que é utilizado para destinar os plásticos, é um material que vem de origem fóssil. Passa-se pelas petroquímicas após a extração, é feito aqueles pellets, né, que são aquelas bolinhas, é a matéria-prima em si, passa por um processo de transformação, é utilizado na indústria e chega até o consumidor final. O problema é que nós, que somos os consumidores finais, jogamos no lixo. Muitas vezes esses materiais eles vão para aterro, ou em alguns casos de algumas pessoas que ainda não têm a educação necessária, jogam literalmente na rua, na estrada, num canteiro central, na praia. Isso vale também para latinha de cerveja, para papel, não é só para os plásticos não. Só que os plásticos eles têm um volume muito grande desses materiais que são descartáveis, que são esses materiais que são de uso único, e um valor muito baixo. Então, diferente de uma latinha de alumínio que você joga na rua e tem muita gente que coleta aquele material para sobrevivência, vende-se essas latinhas, os plásticos nem sempre, porque o valor é muito abaixo. Embora sejam mais facilmente até reciclados, tem esse valor muito mais baixo. Então acaba acontecendo uma cadeia linear. Você sai do petróleo e você chega no lixo. E esse plástico ele não volta para a cadeia. Como é um material que é muito utilizado, principalmente nos descartáveis de uso único, é muito barato e tem um volume muito grande, até por serem leves, pouco densos, né? Acaba gerando uma quantidade de lixo muito significativa e esse lixo ele fica muitas vezes evidente. Então é muito comum a gente, tanto nas lixeiras quanto em rua, infelizmente em praia, algumas trilhas que a gente faz, nós encontrarmos esses descartáveis, essas garrafinhas, copinhos, pratinho, garfinho, sacolinhas, saquinho, filmes que ficam na natureza. E esses materiais eles vão ficar ali por algum tempo até sofrerem a decomposição. Nesse meio do caminho, a chuva leva para alguns rios, a chuva leva para alguns oceanos, a chuva leva para o rio que leva para alguns oceanos, para os mares, para as praias e acaba causando aquela contaminação. Alguns animais, a fauna mesmo, floresta, né, acabam comendo esse material porque muitas vezes tem uns restos de comida e aí tem esse impacto formado e tem essa estereotipação dos plásticos como se fosse uma coisa extremamente ruim, que vai acabar com o mundo e a geração de microplásticos está chegando no cérebro, todas aquelas questões que muitas vezes são mitos. Mas a questão principal é os plásticos em si, assim como as latinhas de alumínio, assim como madeira, assim como papel, não há um problema no material, não há um problema na tecnologia empregada para fabricar aqueles produtos. O problema está no ser humano, é como a gente descarta, é como a gente lida com esses materiais. E no caso dos plásticos, por ter muito, como eu já falei, acaba sendo um problemão. Então, os plásticos, eles têm um diferencial bastante grande, eles são muito facilmente reciclados. Então, uma etapa muito simples ali de lavagem, moagem e recolocar nesses materiais, né, repeletizar, fazer uma nova matéria-prima, é possível aproveitar praticamente 100% dos termoplásticos. Tá? O material precisa ser um termoplástico, precisa ser um plástico. Não todos os polímeros eles são reciclados da mesma maneira. Borrachas, elastômeros, termofixos não seguem essa lógica. Tá na dúvida do que são esses termos? Procura no meu canal que tem vídeos explicando com muito carinho, com muita calma o que é cada coisa. Mas os plásticos eles são possíveis de serem reciclados. E qual que é o cenário hoje? As empresas elas já começaram a perceber
o valor que tem nesses materiais e a disponibilidade que tem desses materiais. Porque para um catador pegar é muito difícil por conta do volume que você precisa ter para conseguir vender numa quantidade suficiente que vai gerar uma quantidade boa para aquela pessoa conseguir minimamente sobreviver. Não que catando a latinha de alumínio, né, a coleta ali, a catação de latinha de alumínio vai dar uma perspectiva super positiva e você vai ficar milionário, que gere muito dinheiro, mas ainda assim gera muito mais dinheiro para o catador do que propriamente para os plásticos, tá? E tem uma outra dificuldade aí, que é a questão de separar esses materiais e descontaminar esses materiais. Os plásticos, eles são recicláveis, sim. 100% dos plásticos podem ser reciclados, mas eles precisam estar separados e limpos. E o que acontece é polietileno de alta densidade, polipropileno, PVC, o PET, filmes de polipropileno que são muito utilizados em embalagens de alimentos, polietileno de baixa densidade linear. Nem sempre esses materiais eles são compatíveis. Ou seja, você não pode pegar todos esses materiais, colocar numa máquina, derreter, fazer uma sopa e esperar que vá sair alguma coisa interessante. São características diferentes, reologia diferente, propriedades diferentes, temperaturas diferentes de trabalho, processos de trabalho muito diferentes. Então, alguns materiais são para injeção, outros materiais são para rotomoldagem, para extrusão, para termoformagem. Então, não é tudo a mesma coisa. Então, é necessário sim separar o máximo possível esses materiais antes de começar com a reciclagem propriamente dita. E aí tem outra questão bastante importante, que é a questão da limpeza. Esses materiais eles precisam estar limpos. Por vezes, é possível sim fazer uma etapa de lavagem, e é o que muitas empresas que trabalham com reciclagem fazem, mas alguns materiais, algumas embalagens, elas estão em uma condição muito suja. E pior que isso, muitas vezes contaminadas com fluidos humanos, com óleos lubrificantes. Então vai demandar sim uma tratativa diferente. E caso não seja feito, vai ter uma contaminação de todo aquele restante ali, de toda aquele massa de material. Então a reciclagem funciona? É claro que ela funciona. Ela não é só uma maquiagem para que uma empresa venda alguma coisa a mais e tudo mais. Mas tem alguns cuidados, tanto na coleta quanto na aplicação desses produtos. Então, dificilmente essa reciclagem no sentido tradicional ela vai ser aplicada para você fazer um catéter intravenoso para aplicação no hospital, para tirar sangue, alguma coisa do tipo. Porque é um material que vai entrar em contato com o corpo humano. Então, você ter esse controle de contaminação, de limpeza, de pureza, de conseguir os registros necessários, Anvisa, FDA, para a utilização desses materiais vai ser praticamente impossível. Da mesma maneira que esses materiais que entram em contato com os fluidos humanos, por exemplo, o sangue, é difícil também você realocá-los, reciclar em qualquer produto, porque existe um risco ali de contaminação, tá? Então, muitos desses materiais eles são, na verdade, incinerados. Eles não são utilizados para a reciclagem propriamente dita. Um outro ponto bastante importante sobre a reciclagem mecânica é algumas empresas, e aí já começa a ter esse termo um pouco diferente, que é reciclagem fechada, circuito fechado, reprocessamento, que nada mais é que uma reciclagem também, mas a fonte dessa matéria-prima ela é muito diferente. Uma coisa
é você ter a sua cadeia linear que sai do petróleo até o lixo desse plástico e passa por essa parte de transformação das empresas de transformação e você pegar esse lixo para reaproveitar. Uma outra coisa muito diferente é uma empresa de transformação que está injetando algum componente, alguma peça, ela vai ter uma geração de resíduo plástico também. Então você está injetando uma peça ali, por exemplo, de polietileno, e você tem os galhos de injeção, você tem a rebarba. Essas rebarbas, esses materiais, eles podem virar lixo, mas é uma fonte muito importante, ela é uma fonte muito delicada. Por quê? Porque a empresa ela consegue ter a garantia, ela consegue ter a certeza de duas coisas muito importantes. Qual é aquele material? Porque é a própria empresa que comprou e colocou na máquina, então ela sabe o que tem ali. E que aquele material está limpo, que são os dois grandes gargalos da reciclagem. Então é muito mais fácil, é muito mais inteligente e é muito mais usual, eu diria, hoje, para as médias e grandes empresas, principalmente, utilizar esses circuitos fechados. Então, esses próprios galhos, essas próprias rebarbas, muitas vezes elas são apenas trituradas e reinseridas no processo quando suficiente, ou em alguns casos é possível comprar uma extrusora e você repeletizar, você já reprocessar esse material, fazer os pellets e colocar novamente no seu processo. É claro que depende da aplicação, depende do material. Alguns materiais você consegue usar 80, 90, 100% de reciclado. Outros materiais você não consegue níveis muito altos de reciclagem, de quantidade de reciclagem no seu produto final. Depende bastante da aplicação. Se a gente está falando de uma aplicação que exige muito, de uma aplicação que tem requisitos de homologação muito elevados, você não vai conseguir ter essa tratativa. Mas aí fica a questão, será que aquele material que você sabe o que é, você não conseguiria usar em outro processo, em outra peça, ou até mesmo vender, entrar nesse mercado de reciclagem e vender essa matéria-prima, seja triturada, seja já repeletizada, já seja em pellets, tá bom? Então isso é uma coisa que para quem trabalha hoje em empresas é bastante sensível e normalmente tem muitas oportunidades de ganhar muito dinheiro dentro das próprias empresas, em projetos de melhoria contínua, de redução de custo, de Lean, tá? Então fica a dica aí para quem está assistindo, se na sua empresa e no seu dia a dia que você trabalha com plástico, você não teria alguma oportunidade de trabalhar dessa maneira. Reciclagem mecânica é isso. E aí, alguns conceitos aqui que eu queria trazer de uma maneira um pouco mais superficial. Eu acho que o grande tema e a grande demanda hoje, o grande volume é com relação ainda à reciclagem mecânica, mas já surgem outras alternativas de diminuir ou reaproveitar coisas que até então eram lixo, que até então eram resíduos. E aí eu gostaria de falar dois termos aqui que são bem relacionados, que é a questão da reciclagem química e da reciclagem avançada, tá? Que é praticamente a mesma coisa, não. É o mesmo processo, mas algumas empresas chamam de uma maneira, outras empresas chamam de outra. A Braskem tem uma linha ali, um projeto muito grande chamado Nafta Circular, que é basicamente uma reciclagem avançada, uma reciclagem química, tá? Que ela volta ali diretamente para o reator. Como é que funciona? Esses resíduos, né, esses lixos, eles são degradados de maneira muito controlada. Então você tem as macromoléculas ali do seu material, do seu polímero, e esse material ele vai degradando ali em atmosfera, em pressão, em temperatura controlada, de maneira que você vai despolimerizando o seu material. Então, quando você faz o seu polímero, você tem várias unidades
repetitivas, que são os meros. Você vai colocando ali uma atrás da outra e você forma a sua macromolécula. A ideia da reciclagem química, da reciclagem avançada, do nafta circular, de maneira bem simples, é você desfazer essa macromolécula, você despolimerizar essa macromolécula até que você tenha o seu mero ou algo muito próximo do seu mero, ou seja, uma molécula muito pequena. A vantagem disso é que você consegue reintroduzir esse material diretamente no seu reator, juntamente com um eteno, propileno, buteno e assim por diante, para fazer ali a boa parte das commodities, né, parte desse ponto. E você constrói um outro material com um consumo do que até então era o lixo, só que você controla a massa molar, você controla a distribuição de massa molar, você controla o grade que você vai querer obter com aquele material, porque você parte do lixo e volta diretamente para o reator. Qual que é as desvantagens desse processo? Ele é um processo, tem mais uma vantagem também. Não necessariamente o lixo, o plástico, esses resíduos, eles precisam estar tão bem separado quanto. O ideal é que sim, mas em alguns casos, em alguma proporção, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade para trabalhar com esses materiais. E muita gente já pensa até em resíduos orgânicos ali no geral, tá? Quais são as desvantagens desse material? Agora sim. Ele é um processo que ele é mais caro. Né? Você vai precisar de mais energia, de mais química, de equipamentos mais robustos para conseguir voltar esse material diretamente para o reator, ou seja, para fazer essa reciclagem química, para fazer a despolimerização desse seu material. E esse material, esse processo, esses equipamentos, eles precisam de uma iniciativa de alguns atores muito importantes, que são as próprias petroquímicas. É muito difícil, eu diria até impossível, uma empresa comum investir numa planta de reciclagem química, por exemplo. Eu vou fazer o meu próprio pellet aqui, o meu próprio polipropileno, o meu próprio polietileno, porque é um investimento muito grande. São milhões e milhões que você precisa investir. E é uma tecnologia que é bastante específica também. Então não é uma tarefa tão simples você construir ali um reator para você fazer a polimerização do seu próprio material. O que eu quero dizer com isso? Essa iniciativa, essa tecnologia, essa infraestrutura, ela está concentrada nas petroquímicas e elas precisam estar concentradas, de certa maneira, nas petroquímicas, porque é muito difícil você conseguir criar uma estrutura como uma petroquímica dentro da sua própria empresa. Normalmente as petroquímicas elas costumam ser maiores do que as empresas que elas fornecem, são empresas muito grandes. Né? Quais empresas que a gente está falando aqui? Né? Estamos falando de Braskem, Dow, ExxonMobil, Chevron, Shell, que são as petroquímicas de fato, que são muito grandes mesmo. Tá? E ainda tem um custo de investimento bastante elevado para essas próprias petroquímicas. Então ainda é um processo que está em desenvolvimento. Algumas empresas já começaram a misturar um pouquinho ali, a conseguir desenvolver materiais e processos para utilizar a mesma infraestrutura. Mas existem alguns riscos de processo e de infraestrutura propriamente dito. Não é tão simples assim, só despolimerizar e colocar no mesmo reator que você utilizava para fazer determinado produto. O ideal seria fazer, ainda que dentro das petroquímicas, uma estrutura diferente, reatores, todo um processo desenhado para esse tipo de tecnologia. Tá? E mesmo assim, você precisaria comunizar todas as tecnologias, todos os caminhos ali para tratar o lixo, ter o mesmo material ali e colocar todos esses materiais no mesmo reator. Então ainda são muitos
desafios além do custo, tá? Outra parte bastante interessante, que eu diria talvez da reciclagem, tem essa ideia da reciclagem, né? O que seria? Seria a questão dos resíduos agroindustriais e das fibras naturais. Então, de maneira bem simples aqui, o Brasil é gigante, o Brasil tem um agronegócio que é extremamente expressivo e muita coisa é gerada desse agronegócio. Então, se você pensar, por exemplo, na cana-de-açúcar, o quanto que não é gerado de bagaço de cana, de palha de cana, de rizoma de mandioca, por exemplo, de farelo, de casca de arroz. Então, assim, tem uma enormidade ali de geração de resíduo, né? Então, de bagaço de cana, por exemplo, a Conab ela estima mais ou menos que são gerados 200 milhões de toneladas por ano de bagaço de cana-de-açúcar. Tá? Não é pouca coisa. A Raízen ela tem uma iniciativa bastante conhecida já, né, do etanol de segunda geração, que é extrair o álcool não da sacarose, né, da cana-de-açúcar, do açúcar propriamente dito, mas do bagaço de cana. Então faz ali a hidrólise da celulose, da hemicelulose, fermentação e assim por diante até chegar também no álcool. É uma matéria-prima muito abundante, mas é um processo que é um pouco mais caro e ainda não é viável utilizar esse álcool de segunda geração, o etanol de segunda geração, para a produção, por exemplo, de bioplásticos, mas é uma alternativa sim, com certeza. É um álcool normal. E mesmo assim, ainda sobra muito bagaço, muita palha, muita folha, de não só da cana-de-açúcar, mas soja, milho, café, arroz, e um monte de diversos produtos que a gente tem ali no Brasil. E aí, o que a gente faz com essa geração, tanto das fibras e dos resíduos agroindustriais, né? Há uma possibilidade, algumas pessoas que trabalham bastante, alguns laboratórios, algumas empresas que conseguem utilizar esses resíduos e depois de alguns tratamentos, limpezas, tratamentos, utilizar como cargas reforçantes nos próprios materiais, sejam eles reciclados ou não, sejam eles de fonte renovável ou não. Mas é uma opção que já já existe há décadas ali esse tipo de tratativa. Tem toda uma dificuldade também de fonte, você ter o volume que você precisa, uma fonte que consiga te fornecer. Essa fonte ela vai sempre chegar da mesma maneira. Então você pega, por exemplo, uma fábrica de laranja em Araraquara. Aquele bagaço da laranja, você vai ter ele sempre na mesma condição, sempre na mesma quantidade, sempre com a mesma composição? É muito difícil até pelo próprio processo biológico que envolve ali. Você não vai ter a laranja sempre da mesma forma. Quem dirá o bagaço, tá? Mas é uma possibilidade sim que vem ganhando destaque. Você consegue colocar 10, 20, 30, 40% desses resíduos, laranja, soja, cana, café, milho, sisal e assim por diante, nos plásticos. Então, à medida que você vai aumentando o percentual de utilização desses materiais na sua matriz polimérica, você vai diminuindo a quantidade de plástico que você consome. Consequentemente, você diminui a pegada de carbono que está atrelada àquele produto, àquele material. Tá? Então, são várias possibilidades, não só a reciclagem mecânica propriamente dita, mas tem muita coisa sendo desenvolvida acerca da reciclagem. Né? Vamos pensar a reciclagem ali como algo mais amplo, de você ter cadeias que são lineares e que geram lixo, e você ter alternativas para reduzir ou o consumo de petróleo, no caso, ou a geração de lixo. Gerando lixo, você conseguir voltar esse lixo agregando valor
para alguma cadeia produtiva, para alguma etapa do seu processo produtivo, tá? Por hoje era só. Hoje foi o bate-papo sobre reciclagem. Lembrando mais uma vez, se inscreva no canal, comenta, compartilha, procura Alain Bonel no LinkedIn, entre em contato comigo, manda uma DM, manda um WhatsApp, tem meu contato lá no LinkedIn do meu WhatsApp. E eu espero ver você nos próximos vídeos. Muito obrigado.